São dois padrões que a gente fala. Nós temos o conector padrão 568A e nós temos o 568B. Qual a diferença? O 568A ele começa a contar branco, verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. E o 568B, aí ele começa com laranja, branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde, branco, marrom, marrom. Aí você vai perguntar, mas por que a diferença? Esses padrões foram desenvolvidos numa época em que os roteadores de switch eram muito caros. Então, às vezes, você precisava ligar um computador em rede, então você precisava correr, por exemplo. Não era muito comum uma casa ter mais de um computador, mas vamos supor que você tinha 2 computadores, você recebe a internet em um computador. Não vamos considerar a internet, vamos voltar bem antes da internet. Você tem uma impressora no computador e você tem um segundo computador que você quer utilizar essa impressora em rede. Então, rede, a partir de 2 computadores, você já considera uma rede. Então, para você interligar um computador no outro, você tinha que fazer um cabo chamado CLOIS, ou CLOIS-over, que era um cabo que ele tinha uma ponta 568A, que começava a contar no branco, verde, verde, branco, laranja, laranja, branco, azul. Começava a contar no branco, verde, verde, branco, laranja, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Detalhe, estou considerando as 4 cores. Vou explicar a vocês que você pode também usar o cabo 2 palhos com apenas branco, verde, verde, branco, laranja, pura 2 e o laranja, que é o famoso 1, 2, 3, 6. Então, para o cabo ser cross-over, ele de um lado ele fica o 568A e do outro lado o 568B. Então você faz uma inversão nos cabos. Por quê? Porque você tem um par de cabos que ele transmite e um par de cabos que ele recebe. Então, quando você faz o crossover, você vai estar jogando o sinal. Por exemplo, o computador está jogando no 1 e 2, que é o branco, verde, verde, mas ele chega do outro lado no 4 e 6. E mesma coisa do outro lado para cá. Então, lá do outro lado ele transmite no 1 e 2, que vai estar branco, laranja e laranja, vai chegar para mim no 4 e 6. Entendeu? Então, a minha transmissão é a recepção do outro computador. E a transmissão do computador é a minha recepção. Captaram? Então, esse era o crossover. Então, para isso, precisava ter 2 padrões, 568A e 568B. Porque se você colocar as pontas iguais, os computadores não se reconheciam. Por quê? Porque você ia estar transmitindo e ia estar chegando no mesmo ponto de transmissão do outro computador. Então, seria um conflito, né? Um encontro de pacotes. Então, para funcionar, isso apenas crossover. Roteadores não precisam, nem switch, nem você não precisa fazer o crossover, você faz as 2 pontas iguais. Mas teve uma época, antes do switch, isso é muito custo de telecom, tá? Então, já estou falando para realmente quem queira se aprofundar. Vai ter coisa que é para leigo, vai ter coisa que é mais complicada. Então essa parte é mais para quem já entende um pouco mais de rede, mais de telecom. Então quando você tem um switch e quer ligar um segundo switch, você coloca as cores iguais, roteador também, e é assim que funciona na rede hoje. Porém, houve uma época em que o switch era chamado de hub, né? Era apenas um misturador hub. Na verdade, switch é misturador, né? Na época se chamava só hub. E ele era burrinho. Burrinho por quê? Se você ligasse um switch no outro, ele não se reconhecia. Ele funcionava da mesma forma de um computador no outro. Então, para você ligar um switch no outro, você precisava fazer o crossover. Então, isso lá atrás, quando era hub, hoje já não precisa mais. Hoje, se você fizer o crossover, o roteador funciona normalmente, o switch funciona normalmente, e se você fizer o padrão, vai funcionar. Certo?